Começa a decidir hoje a Recopa Sul-Americana contra o Independiente del Valle. O artilheiro Gabigol não joga. Pedro deve jogar na altitude de Quito. Quito, 2.850 metros. Não tem jeito. Ar rarefeito, velocidade da bola, cansa mais, vantagem para os donos da casa. Combine e escreva a notícia como quiser. A altitude será sempre um tema recorrente quando as equipes brasileiras jogam bem acima do nível do mar. Mas antes, vamos falar do Independiente del Valle, um clube pequeno do Equador que na última década vem se destacando. Perdeu uma final de Libertadores em 2016 e no ano passado foi campeão da Copa Sul-Americana com uma grande campanha. Vai ser um jogo muito intenso, porque vamos jogar contra um time que joga bem, que é um time muito dinâmico, então temos que fazer um jogo muito inteligente. Nessa conquista, o time equatoriano apresentou um futebol muito ofensivo. Foram 12 gols apenas nos 5 jogos em casa. Eliminou o Corinthians, por exemplo. O Del Valle vem apostando em treinadores europeus. Atualmente, o espanhol Miguel Ángel Ramírez dirige a equipe. Para a grande maioria desse elenco, jogar na altitude não é nenhuma novidade. Quem vai experimentar pela primeira vez trabalhar mais perto das nuvens é o Mr. Jorge Jesus. Nunca joguei como jogador, nunca estive lá como treinador e, portanto, tenho que ir pelo aquilo que, como eu disse, a equipa médica do Flamengo me transmitir e é isso que eu vou fazer. O Flamengo já jogou 19 vezes com altitude acima de 2.000 metros. Foram 7 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Em 2019, na fase de grupos da Libertadores, ganhou em Oruro e perdeu aqui mesmo em Quito, onde ontem os rubro-negros fizeram o único treinamento antes da final. Roda de bobinho para aquecer e também para ir se acostumando com toda aquela história no início da reportagem. Como vale um título, é bom sempre respirar fundo. Hoje é dia de reverenciar, de dar parabéns à nossa rainha Marta. Está completando 34 primaveras, 34 aninhos. A Marta está na lista da técnica Pia Sundhage para um torneio amistoso que vai rolar no mês que vem. Mas antes, a Marta vai levar a treinadora sueca para sambar. Desde quando Pia Sundhage chegou, a seleção tem jogado muita bola. Foram 8 partidas, 6 vitórias e 2 empates, 24 gols marcados e só 2 sofridos. Os números são bons, né? Nem tanto para a treinadora. Ela disse que não acha a seleção boa o suficiente agora. Elas ainda precisam trabalhar melhor as linhas da defesa, do meio e do ataque. Por isso, vem pedreira pela frente. A seleção vai disputar o torneio internacional da França entre os dias 4 e 10 de março. Além das anfitriãs francesas, que eliminaram o Brasil na última Copa do Mundo, a seleção vai enfrentar a Holanda, vice-campeã mundial, e o Canadá. Pia acha que vai ter uma boa resposta depois desses jogos, mas não porque os adversários são bons, e sim porque eles têm estilos diferentes. A convocação para o torneio teve Marta, Cristiane e Formiga entre os 24 nomes. Essa ainda não é a lista final para Tóquio, mas Pia diz que espera estar perto disso, porque quanto mais jogos elas tiverem juntas, mais preparadas vão estar para as Olimpíadas. O talento do futebol brasileiro a Pia conhece muito bem. E nos próximos dias, ela vai ser apresentada a uma outra paixão nacional. A treinadora disse que estava envergonhada por não saber que a Marta era tão grande. A treinadora sabe que o carnaval é importante. É uma época meio maluca, em que as pessoas dançam. E ela ama ser maluca. Fiquei 4 jogos sem jogar. Infelizmente tive que acatar isso. Tive diversas discussões. Não curti com o que eles propuseram para mim, mas o clube é que manda, tive que respeitar, infelizmente, mas isso acaba sendo ruim para mim e para meus companheiros e para a nossa equipe. Desabafo do Neymar ao repórter Rafael De Angeli foi logo depois da derrota do Paris Saint-Germain para o Borussia Dortmund na Alemanha.
2-1 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O craque brasileiro até marcou o gol do PSG. Mas o atacante norueguês Haaland, de 19 anos, já tinha feito o primeiro do Borussia e fez o outro logo depois do Neymar ter empatado. Haaland é o artilheiro da Champions com 10 gols ao lado do Lewandowski do Bayern de Munique. E hoje o Vasco encara o Oriente Petroleiro pela Sul-Americana na ida em São Januário. Lembra? O Vasco venceu por 1-0, gol do Germancano. Por isso o empate hoje na Bolívia já resolve a vida do Vasco. O time deve ser aquele mesmo que empatou com o Altos do Piauí na semana passada pela Copa do Brasil. E depois de Amor de Mãe, tem Botafogo e Náutico, vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Botafogo deve ter Gatito, Barandegui, Marcelo Benevenuto, Juan Renato e Guilherme Santos na defesa. No meio ali, Thiaguinho, Cícero e Bruno Nazário. Lá na frente, Luiz Fernando, Luiz Henrique e talvez o Pedro Raul. Fernando Saraiva bateu um papo com o titular absoluto, Marcelo Benevenuto. O riso é disfarce para timidez. Nervoso em frente às câmeras. Por quê, cara? Tô tímido. Marcelo, quero fazer entrevista com você. Eu falei, pô, cara, o coletivo não vou não. Para quebrar o gelo, uma pose para medir a altura. 1,79 m. Para os padrões do futebol moderno, Marcelo Benevenuto não é um zagueiro alto. E isso é algo que ele compensa com outras virtudes. Com a minha velocidade e com o meu posicionamento. Como eu não sou alto, eu tenho que estar bem posicionado para poder ganhar dos adversários no alto. Não por acaso as referências são os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, que medem 1,83 m. Em 2014 a gente foi treinar lá com a seleção, né? Selecionou alguns jogadores aí. Pô, pedi para tirar foto com o Thiago Silva. Pô, falei, pô, cara do meu tamanho, não é possível que eu não vou conseguir também ser um zagueiro assim de alto nível como eles assim. Tá no caminho. Marcelo foi campeão brasileiro sub-20 em 2016, naquele time comandado por Eduardo Barroca. Foi bem na Libertadores em 2017, já no elenco profissional. Ano passado foi titular mais vezes que o capitão Joel Carli, que sofreu com lesões. E com a saída de Gabriel virou titular absoluto esse ano. Eu fico feliz de estar tendo boas atuações assim, nos jogos, podendo ajudar o Botafogo, clube que gosto muito, amo esse clube aqui que é o Botafogo. O desafio de hoje é contra o Náutico, fora de casa. E quem vencer avança à terceira fase da Copa do Brasil. A gente vai com garra, determinação, foco e botando na cabeça tudo que o Paulo Autori passou pra gente. A gente vai sair com um bom resultado de lá, sair classificado. Marcelo Benevenuto, sobrenome italiano, que vem de quem? Da minha avó. Da sua avó. Fala italiano? Fala italiano? Fala, ainda não, né? Tô estudando. Italiano não fala, mas japonês já tá arranhando. Já tô arriscando, Vamos conferir. Benevenuto queria aprender com Honda como se fala passe em japonês. Honda ensinou do jeito universal. Passe no Japão é... Passou. Do Honda, ele já tá amigão. Então fica a dica, caso o marfinense Yaya Touré pinte no pedaço. Passe em francês é... Passe. Valeu, passe. Fala, papai, passe.